Olá, gente, tudo bem? Como é que estamos? Salve, salve aí para os alunos do quinto ano. Eita, esse ano nós temos prova SAEB. Exatamente. Prova SAEB, aquela prova que vai, no caso, medir o índice de desenvolvimento das escolas. Como é que nós estamos aí? Teresina hoje é a primeira capital, certo? No IDEB. E a gente tem que manter isso, tá? Vamos lá ligadinho na nossa segunda aula de língua portuguesa. O tema de hoje é uma continuação da nossa aula passada. Nós estamos estudando aí texto científico, ok? Mas hoje numa outra forma, né? Que é causa e consequência. Ah, professor, complicadíssimo. Tem nada de complicado. A gente destrincha tudo aqui, tá bom? Vamos lá então. Olha para cá. Nossa habilidade, estabelecer relação causa-consequência entre partes e elementos do texto. Gente, quando fala causa e consequência, eu vou dar um exemplo bem chulo aqui, tá? Um exemplo bem simples. Digamos que você, de repente, comeu uma comida estragada, uma comida que não lhe fez bem, certo? E lhe provocou uma tremenda digamos assim, diarreia. Qual é a causa? Comida. Qual é a consequência? Bom, o desarranjo alimentar, ok? Então, traduzindo para cá, para o nosso texto, é parecido com isso. Só que, quando a gente fala sobre causa e consequência, a gente vai falar dentro do texto científico, ok? É por isso que hoje a gente vai fazer muito bate-bola. O que é bate-bola? Texto, pergunta, para que a gente possa realmente entender o que é uma causa e consequência dentro de um texto, ok? E como vocês sabem, a gente sempre tem a nossa hora da leitura, que é aquele texto que a gente lança para a gente poder introduzir o nosso conteúdo, ok? Vamos lá então, o que a gente tem hoje? Detalhe, nossa leitura de hoje está lá no livro de vocês, ó. Lá no livro Ápice, na página 172. Se você quiser acompanhar pelo livro, vou dar o tempo, pronto. Procura aí no seu livro, página 172, tá? Procurou? Encontrou? Calma, tô tranquilo. Tô com pressa não. Encontrou? Beleza, vamos lá então. Eu vou ler, vocês vão ler junto comigo, ok? Acompanha junto comigo, vou ler pausadamente, não esquecendo. Livro Ápice, página 172. Super refrescante. Saiba por que nós precisamos tanto de água. Eu acabei de beber água aqui, porque, né, senão tem garganta que aguente. Então, por que a gente tem que beber tanta água? Todo mundo diz que a gente tem de beber bastante água. A água está presente em todas as reações químicas que acontecem no corpo. Além disso, transporta oxigênio, alimentos e sais minerais para as células. Atua no sistema digestivo, respiratório e nervoso, limpa e refrigera o organismo e faz parte da composição do suor, do cérebro e até dos ossos. Pronto. Muita coisa, né? É importante beber pelo menos 4 copos de água por dia. Tá vendo aí? Se você não tem hábito de beber, só bebe na hora que come alguma coisa, certo? Que almoça, que janta. Então agora você já está sabendo. Tem que beber pelo menos, no mínimo, 4 copos de água por dia. Mesmo que não esteja com vontade. Segundo os médicos, quando sentimos sede, é um sinal de que já passou da hora de beber água. Ora, olha só. Vamos tentar imaginar aqui. Isso aqui é um texto científico. Porque ele está tratando de uma questão que é a importância da água para a nossa sobrevivência, para o nosso organismo, tá? Então vamos lá, começar o nosso primeiro bate-bola, que é analisando os textos. Quais os fatos são apresentados no texto? Fato, real, verdadeiro. 1. Beber água é essencial para a nossa saúde e bem-estar. Estou fazendo uma pergunta, aqui não está em forma de pergunta, mas eu estou fazendo a pergunta para vocês. Beber água é essencial para a nossa saúde e bem-estar? De acordo com o texto? É? Beleza, concordou? Tudo certinho. É essencial, né?
2. A água está presente em todas as reações químicas que acontecem no corpo? Vamos voltar aqui. Ó, além disso, transporta oxigênio, alimentos e sais minerais para as células. Estou falando da água. Atua no sistema digestivo, respiratório e nervoso. Limpa e refrigera o organismo, faz parte da composição do suor, do cérebro e até dos ossos. Gente, é muita coisa. Sem água, a gente não sobrevive. Alguns especialistas médicos dizem que, por exemplo, a gente pode ficar um mês sem comer, mas não pode ficar 48 horas sem beber. Sabe por quê? Porque se a gente ficar 48 horas sem beber, o nosso organismo, os nossos órgãos que estão aqui, rins, fígado, coração, eles acabam entrando o quê? Em deteriorização. Exatamente. Eles acabam falindo, morrendo, tá? Então, a água está presente em todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo. O suor, por exemplo. O que é que provoca o suor? Vamos ver uma causa. Eu tomar água ou é eu praticar exercício? Né? Jogar futebol, andar de bicicleta, correr. Quando você está dentro da escola, você corre muito, né? Jogar, por exemplo, algum tipo de jogo que faça você correr. E aí? Bom, pensa nisso. E 3, segundo os médicos, quando sentimos sede, é um sinal de que já passou da hora de beber água. Olha, tem muita gente que diz o seguinte: ah, estou com sede, vou beber água. Só toma água quando está com sede. Está errado. Quando você sente sede, é porque seu organismo já está em último grau, ele já está dizendo assim, já passou da hora de tomar água. Ah, professor, mas eu não sinto sede. Sim, você pode não sentir sede, mas você tem que criar um hábito de estar bebendo, pelo menos assim, eu, por exemplo, bebo de 15 em 15 minutos, tento beber de 15 em 15 minutos. Ah, professor, é muito. Não, eu não bebo um copo de água cheio, eu bebo um pouquinho de água. Quando eu estou com muita sede, aí eu tomo água, mas eu já sei que aí, a água que eu estou bebendo já é porque meu organismo está pedindo mesmo, já está pedindo lá, pelo amor de Deus, para beber água. Então, você tem que ter muito cuidado, beber água frequentemente, sobretudo vocês aí que estão nessa idade, entre 10 e 11 anos, tá bom? Então, isso aqui são os fatos que aparecem no texto. Fatos, real, ok? Vamos lá. Por que todo mundo diz que devemos beber bastante água? Também está lá no texto. Por quê? Porque sem a água, nós não sobrevivemos. Olha só aí, ó, causa e consequência, tá? Quando eu deixo de beber água, meu organismo entra em falência. O que é entrar em falência? Ele acaba entrando, alguns órgãos acabam se debilitando. Por quê? Porque não tinha água. Então você tem causa e tem consequência, ok? Bom, a água está presente em todas as reações químicas que acontecem no corpo. Além disso, transporta oxigênio, alimentos e sais minerais para as células. Isso aqui está lá no texto. Atua no sistema digestivo, respiratório e nervoso. Limpa e refrigera o organismo. E faz parte da composição do suor do cérebro e até dos ossos. Então aqui você tem o quê? Uma causa e ao mesmo tempo você tem a consequência. Tá? Bom, vamos ver outro texto. A fadiga da informação, fragmento. Há uma nova doença no mundo, a fadiga da informação. Antes mesmo da internet, o problema já era sério. Tantos e tão velozes eram os meios de informação existentes, trafegando nas asas da eletrônica, da informação, dos satélites. A internet levou o processo ao apogeu, criando a espécie dos internautas e estourando os limites da capacidade humana de assimilar os conhecimentos e os acontecimentos desse mundo. É uma parafernália de informação que a gente recebe, né? E que muita gente não tem capacidade para poder transformar isso aí em alguma coisa boa. Pois os instrumentos de comunicação se multiplicam, mas o potencial de captação humana, do ponto de vista físico, mental e psicológico, continua restrito. Gente, nós não temos
a capacidade de absorver tanta informação como um robô, como uma máquina, como um computador. Nós somos seres humanos, nós temos limitações. Então, diante do bombardeio crescente de informações, a reação de muitos tende a tornar-se doentia. Ficam estressados, perturbam-se e perdem a eficiência no trabalho. Aposto como já aconteceu com vocês, o celular de vocês pifar e você ficar meio neurótico, certo? Como é que eu vou falar com meu amigo? Como é que eu vou falar com minha mãe? Como é que eu vou falar com meu pai? Aí você entra em paranoia, né? Por quê? Porque você está tão absorvido pela tecnologia que o telefone celular faz parte agora integrante da sua vida. Já não se trata de imaginar como esse fenômeno possa ocorrer. Na verdade, a síndrome da fadiga da informação está em plena evidência, conforme pesquisa recente nos Estados Unidos, na Inglaterra e em outros países, junto a 1.300 executivos. Entre os sintomas da doença, apontam-se a paralisia da capacidade analítica, o aumento das ansiedades, das dúvidas, a inclinação para decisões equivocadas e até levianas. Tá vendo? Bom, vamos ver se tem alguma causa e consequência aí nesse texto? Vamos lá. Se você pensar, a síndrome da fadiga da informação ocorre por quê? Isso seria uma causa, tá? A síndrome da fadiga é a consequência, mas ela ocorre por quê? A gente tem que descobrir a causa. Vamos lá então. A internet é muito rápida nas informações que veicula? Será que a resposta certa seria essa? Outra, os meios de informação geram ansiedade em seus usuários? Será que a alternativa correta seria essa? Os instrumentos de comunicação conduzem a decisões erradas? Será que a resposta correta seria a letra D? Bom, letra A, C e D. Está faltando qual? A letra B. Resposta correta. A captação humana de informações é restrita e a oferta é infinita. Essa é a resposta correta para essa pequena informação que nós temos aqui, ó. A síndrome da fadiga da informação ocorre por quê? Porque a captação humana de informações é restrita, ou seja, nós não somos máquinas, nós somos pessoas limitadas, nosso cérebro é limitado. Quando você sobrecarrega seu cérebro, a tendência é que você tenha algum problema nervoso, como depressão, fica paranoico, tá? Pensa certas coisas, não vai bem nos estudos, não faz direito às suas atividades, não vai bem no trabalho, ok? Então isso são consequências. Vamos lá. Obesidade infantil e na adolescência, é um outro texto. É um texto bem interessante, tá? Aproveita para ler junto comigo. As pessoas dizem que crianças obesas ingerem grande quantidade de comida. Será que isso é verdade? Crianças obesas ingerem grande quantidade de comida? Vamos lá. Esta afirmativa nem sempre é verdadeira, pois em geral as crianças obesas usam alimentos de alto valor calórico, que não precisa ser em grande quantidade para causar o aumento de peso. Gente, quando você come um pão, é uma coisa. Quando você come um pão com um queijo dentro, com carne dentro, com ovo dentro, já é uma outra coisa, tá? Então o pão é um alimento calórico, mas um pão com ovo é o alimento mais calórico ainda, ok? É isso que ele está falando aqui. Aqui vão algumas dicas recomendadas por médicos e nutricionistas para que você se previna contra esse mal e tenha uma vida sempre saudável. Olha só, tá? Presta atenção nisso. Seguir uma alimentação balanceada, rica em frutas, legumes e verduras. Matou, né? Boa parte de vocês não gosta de frutas, de legumes e verduras. Alguns sim, mas uma grande parte não. Tá? E eu digo isso pela merenda da escola. Quando a gente tinha aula presencial, a grande maioria dos alunos não gostava de fruta e nem verdura. Ia tudo pro lixo, infelizmente. Respeitar os horários das refeições e não beliscar guloseimas entre um intervalo e outro. Ou seja, você tem os horários do café da manhã, almoço, janta. Ou então, café da manhã, lanche, almoço, né? Lanche, janta. Se você come alguma coisa entre um intervalo desse e outro, você não vai ter apetite para você poder, por exemplo, almoçar.
no horário correto ou jantar no horário correto, tá? Evitar alimentos gordurosos como doces, frituras e refrigerantes. É ruim, né, isso aqui, né? É ruim vocês praticarem isso, mas tem que ser, gente, tá? Praticar atividades físicas, sejam esportes no colégio ou academia, desde que seja orientado por um profissional. Caminhar é a melhor pedida, pois qualquer pessoa pode. Fala isso para os pais de vocês, viu? Beba bastante água, pelo menos 2 litros por dia. A água é importantíssima no bom desempenho das funções do organismo, principalmente para quem pratica atividades físicas, pois mantém o corpo sempre hidratado. Essas recomendações não é só para vocês que estão aí, mas também serve para a família inteira. Para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para o seu avô, para o seu tio, quem estiver aí, tá? Mas também serve para você. Então vamos lá. Causa e consequência. De acordo com o texto, por que a água é importante para quem pratica atividades físicas? Tá? Quero descobrir a consequência. Por quê? Será que é porque, letra A, evita que alimentos gordurosos fiquem alojados nas paredes intestinais, causando prejuízos ao bom funcionamento do organismo? Outra, letra D, manter os índices calóricos satisfatórios? Outra, letra C, ajuda na hidratação do corpo apenas quando se pratica atividades físicas? Ou, letra B, que é a correta, mantém o corpo sempre hidratado. Gente, de acordo com o texto, por que a água é importante para quem pratica atividades físicas? Porque mantém o corpo sempre hidratado, ok? Outro texto, as sacolas de plásticos devem ser substituídas. Gente, esse texto aqui é extremamente interessante. Leiam comigo, tá? Você vai entender por quê. Elas levam 300 anos para se decompor, mas há divergência de como lidar com isso. Sabiam disso? Uma sacola plástica leva 300 anos para se decompor. Isso se ela não for biodegradável, tá? Quando surgiram, no fim da década de 1950, as sacolas de plástico, era um motivo de orgulho das redes de supermercado e símbolo de status entre as donas de casa. Ou seja, nessa época aí, aquela dona de casa ia para o supermercado, aí fazia questão de vir com as sacolas carregando na mão, porque era um símbolo de status, né? Fui para o supermercado, ó, comprei, gastei. Hoje nem tanto, né? Em meio século, passaram-se de símbolo da modernidade para vilãs do meio ambiente. Hoje, a gente já está abolindo, né? Hoje já existem as sacolas biodegradáveis. O motivo, o plástico polui muito. As sacolas são incapazes de se decompor em curto prazo. Trata-se, portanto, de uma decisão lógica. Aboli-las dos supermercados. Parece evidente, mas não é tão simples. Existem divergências ambientais, culturais e políticas sobre como eliminar esse problema. Conheça os argumentos de cada lado. As sacolas de plástico demoram mais ou menos 300 anos para sumir no meio ambiente. Em todo o mundo são produzidos 500 bilhões de unidades a cada ano. O equivalente a 1,4 bilhão por dia ou a 1 milhão por minuto. Em 1 minuto são produzidos 1 milhão de sacolas. No Brasil, 1 bilhão de sacolas são distribuídas nos supermercados mensalmente, o que dá 66 sacolas por brasileiro ao mês. No total, são 210 mil toneladas de plástico, filme, a matéria-prima das sacolas, ou 10% de todo o detrito do país. Não há dúvida, é muito lixo. Vamos lá para a pergunta? As sacolas plásticas tornaram-se vilãs do meio ambiente por quê? Tá vendo aí? Causa consequência. Vamos lá. Será que é porque são orgulho dos supermercados? Outra, letra B, são símbolos de status entre as donas de casa, no caso hoje, era no passado, lá na década de 50, hoje não é mais. Letra D, será que é porque as sacolas plásticas se decompõem facilmente? Será? Ou, letra C, será que é porque as sacolas de plástico são incapazes de se decompor em curto prazo? Gente, elas demoram 300 anos. Então não é curto prazo, é longo prazo. Se você pega a sacola que você traz lá do supermercado,
coloca o lixo dentro, porque a gente faz isso, né? A gente pega a sacola que vem do supermercado e usa para colocar o lixo. Se aquela sacola for bater na rua, ela vai demorar 300 anos para se decompor. Decompor é ela desaparecer. Exatamente, é isso aí. Certo? Vamos lá. Outro, por que salivamos diante de uma comida apetitosa? Imagina que você está com muita fome, de repente você vê um hambúrguer e você fica salivando. Então, alguém está comendo limão azedo perto de você e você fica salivando. Por quê? Vamos lá a explicação. A visão do prato e seu cheiro estimula o cérebro, que aciona as glândulas produtoras de saliva. Já está a explicação. Isso acontece porque o organismo já está se preparando antecipadamente para a digestão. A visão do prato e seu cheiro estimula o cérebro, que por sua vez aciona as glândulas produtoras de saliva, secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. Essa reação é um exemplo de reflexo condicionado descoberto pelo fisiologista russo Ivan Pavlov, em um experimento clássico. Toda vez que alimentava um cão com um pedaço de carne, Pavlov fazia soar antes uma campainha resultado. Sempre que ouvia esse som, o cachorro começava a salivar. Mesmo sem ver a carne, sem sentir cheiro, prova de que havia sido criada em seu cérebro uma associação entre a campainha e a hora em que o alimento era servido. O curioso é que a quantidade de salivação varia de acordo com o estado motivacional da pessoa. Desculpa. Um indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome, afirma a fisiologista Sarah Sharma, Lagnado da Universidade de São Paulo. Ou seja, quando eu estou com fome, vejo um prato de comida, a minha tendência é salivar porque eu estou com fome. Pergunta, de acordo com o texto, salivamos diante de um alimento saboroso por quê? É uma reação involuntária do organismo humano? A visão do prato, seu cheiro, desregula o cérebro? A outra, é uma forma de apreciação do alimento saboroso? Ou, a resposta correta, a salivação é a primeira etapa da digestão dos alimentos. Então você tem consequência, causa. Tá? Bom, o mosquito, rapidinho. O Aedes aegypti é um mosquito que se encontra ativo e pica durante o dia, tendo como vítima preferencial o homem. E difícil controle, já que seus ovos são muito resistentes e sobrevivem vários meses até que a chegada de água propicie a incubação. Assim como na maioria dos demais mosquitos, somente as fêmeas se alimentam de sangue para a maturação de seus ovos. Tá vendo aí? Aedes aegypti a gente já tira de letra, né? Primeira pergunta, a proliferação do mosquito Aedes aegypti necessita principalmente de, vamos lá, lixo, chuva ou água parada? Resposta correta. 2. As fêmeas precisam de sangue para voar, matar a fome ou proteger-se. Ou, resposta correta, precisam de sangue para maturação dos ovos. Ok? Essa é a resposta correta. Gente, nós estamos chegando ao final da nossa aula e presta atenção no que eu vou dizer, tá? Localiza aí no seu livro APS a página 80 e 81, tá? Localiza aí. Eu espero, tá? Dá um tempinho aí. Página 80 e 81, vai lá. Ok? Tá lá no livro APS, livro de vocês. Livro de português. Localizou? Beleza. Essa aqui vai ser a atividade para a casa de vocês, tá? É atividade mesmo. Ok? Pode chamar de desafio, tá? Ou chamar de atividade para casa. Página 80 e 81. Vamos lá então? Bom, você vai começar lá pela terceira questão, que está lá na página 80. Ok? Cuidado. Começar e responder só as questões que eu vou dizer agora, tudo bem? Não é para fazer outras. Então você vai começar da terceira questão, que é: o elefante é um herbívoro? Do que ele se alimenta? Está no livro de vocês aí. Então, você vai responder, tá? Ok? Quarta questão. Cada um dos boxes do texto informativo que você leu vem com um título. Observe este título. Tá bem aqui, ó, o boxinho, tá? GPS embutido e GPS. E aqui tem as
perguntas que estão aí no livro de vocês, tá bom? E a última, abaixo do título, um gigante tem medo de abelha. A esta informação. O elefante passa cerca de 16 horas por dia mastigando. Está lá na quinta questão. Você descobriu por que o elefante passa tanto tempo mastigando? Explique. Então você vai explicar isso aí, tá bom? Essa é a atividade para a casa de vocês. Vou voltar aqui, que está lá na página 80 e 81, mas que você vai começar da questão 3, 4 e 5. Só vai responder essas 3 questões. Tudo bem? Beleza? Certinho? Gente, estamos chegando mais um finalzinho da nossa aula, infelizmente. Tudo que é bom acaba, né? Mas a gente se encontra na próxima aula. E aí, a dica de sempre, perdeu alguma aula, pede o link lá ao seu professor para que você possa assistir as minhas aulas lá sem nenhum grilo, sem nenhum problema. Tudo bom? Assiste a aula que você quiser, baixe no seu celular, você assiste ali tranquilo, deitado numa rede, deitado na sua cama, no seu cantinho de estudo, a hora que você quiser, tudo bem? Cuidado, pandemia ainda está por aí, Covid ainda rola por aí, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.